Bom dia, meus alunos! Hoje nós estaremos conversando sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação vêm nos ajudar a mostrar nossos sentimentos através da escrita. Os sinais de pontuação, eles são muito necessários para que deixem as frases com entendimento e também quando utilizamos na escrita dos nossos textos, pois ao utilizar na linguagem, a pontuação funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Agora estaremos conhecendo mais um pouco dos sinais de pontuação. Estaremos dando início com a vírgula. A vírgula é usada para indicar uma pequena pausa na leitura, para separar nas datas e o nome do lugar, para separar termos da mesma função. Exemplos: Oi, dona Eulália, vírgula, espere um pouco. Recife, vírgula, 16 de setembro de 2002. Comprei laranjas, vírgula, maçãs, vírgula, amoras, vírgulas, peiras, vírgulas, tangerina, vírgulas, caju e uvas. Muito bem, agora nós estaremos conhecendo um pouco mais do ponto e vírgula. O ponto e vírgula é usado para indicar uma pausa mais forte, que é a da vírgula. Exemplo: este menino é bom, vírgula, mas é fraco, ponto e vírgula. Aquele é forte, vírgula, mas é mau. Agora estaremos conhecendo os dois pontos. Os dois pontos são usados antes de uma citação. Exemplo: Dom Pedro gritou, independência ou morte. Quem fez essa citação foi Dom Pedro. Nas enumerações, por exemplo, as flores de que mais gosto são... Dois pontos. Estarei enumerando as flores que eu mais gosto: rosas, cravos, violetas. Nas explicações, o uso de bebidas alcoólicas é um mal. Dois pontos. Procure evitá-los se quiser ter saúde. Eu expliquei por que a bebida alcoólica faz mal. Agora estaremos conhecendo o ponto final. O ponto final é usado para indicar o fim de uma frase. Exemplo: a casa de Dona Eulália ficava no fim da rua onde morávamos. Ponto final. Indicou que eu terminei a minha frase. Vamos para o ponto de interrogação? Muito bem. O ponto de interrogação é usado nas frases que contêm uma pergunta direta. Vocês estão loucos? Não sabe o que tem atrás desta porta? Toda pergunta direta, ao final de sua frase, é usado o ponto de interrogação. Agora estaremos indo para uma frase exclamativa, ou seja, no final desta frase eu estarei utilizando o ponto de exclamação, que expressa sentimentos. Ufa! Exclamação. Quase derrubei a xícara de chá. Exclamação. Vamos para as reticências, aqueles 3 pontinhos? As reticências são usadas para indicar a suspensão do pensamento. Ou seja, para a sorte de vocês, está vindo a dona da casa.
que é boa e carinhosa. Mas se chegar o patrão, utilizamos as reticências, porque não completamos a frase, não completamos o pensamento, deixando a qualidade do patrão oculta. Por isso, usamos a reticência, porque houve uma suspensão do pensamento. Agora estaremos indo para as aspas. As aspas são usadas no começo e no fim das palavras ou citações para chamar a atenção. Como, por exemplo, ela respondeu com um "eu prometo", entre aspas, meio falso. Nos 2 pontos, nós vimos a citação de Dom Pedro. Independência ou morte veio entre aspas porque foi uma frase dita pelo Dom Pedro. A mesma coisa na frase das aspas. Ela disse, ela respondeu, eu prometo, ficou entre aspas. Agora estaremos para o último sinal de pontuação, que é o travessão. É usado em uma conversa ou diálogo, antes da fala de cada personagem. Exemplo: travessão, Felipe, o que está fazendo? Travessão, eu estou consertando a bicicleta, mamãe. Houve um diálogo. Então, utilizamos o travessão. Vamos observar que existe 5 tipos de frase. Frase afirmativa: vou comprar uma torta. Ponto final. Frase negativa: Júlia não gostou da praia. Ponto final. Frase interrogativa: quer ir ao cinema comigo? Interrogação. Uma frase interrogativa. Agora eu digo, que dia lindo! Terminamos essa frase com um ponto de exclamação. Então, uma frase exclamativa. Agora, vamos ver uma frase imperativa. Faça sua lição agora. Uma ordem. Então, uma frase imperativa. A professora estará colocando no grupo as páginas do livro para vocês executarem a tarefa. Qualquer dúvida, podem procurar pela professora. Boa aula!
dos dois pontos, a citação de Dom Pedro, independência ou morte. As aspas, elas são usadas para guardar a frase de outra pessoa. Muito bem. Vamos agora para o nosso último sinal de pontuação, que é o travessão. O travessão é usado em uma conversa ou diálogo antes da fala de cada personagem. Travessão: Felipe, o que está fazendo? Felipe responde: travessão: estou consertando a bicicleta da mamãe. Então, quando fazemos um diálogo, necessitamos usar o travessão antes da pergunta e antes da resposta. Nós possuímos faremos a leitura de algumas frases. Vou comprar uma torta. Uma frase afirmativa terminada em ponto final. Júlia não gostou do passeio. Uma frase negativa que também termina em ponto final. Quer ir ao cinema comigo? Uma frase interrogativa que termina com ponto de interrogação. Possuímos 5 tipos de frase: interrogativas, exclamativas, afirmativas, negativas e imperativas. Usando corretamente os sinais de pontuação, fica muito claro classificá-las. Vamos
Que lindo dia! Terminamos a nossa frase com um ponto de exclamação. Então, é uma frase exclamativa. E agora? Faça sua lição. Agora! É uma ordem. Então, quando uma frase é uma ordem, são frases imperativas. Viram como é muito fácil? Então, a professora estará colocando os exercícios agora no grupo. Qualquer dúvida, podem procurar pela professora. Tenham uma boa aula.